Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje nessa questão ela vai abordar balanceamento por oxirredução, consequentemente vai te fazer algumas perguntas sobre oxirredução e vai falar também um pouquinho de geometria molecular. Então, tá sabendo fazer balanceamento? Se garante? Vamos ver. É química? Vem comigo depois da vinheta. Olha só, meu querido, essa questãozinha. O fósforo branco, substância química cuja estrutura é representada pela fórmula P4, é utilizado em algumas munições fumígenas, munições que produzem fumaça. Ele pode ser obtido a partir da fosforita, que é o fosfato de cálcio. Um mineral de fosfato de cálcio por meio da reação com sílica, que é o dióxido de silício, e carvão coque, que é o carbono puro ali, num forno especial a 1300 graus Celsius. A equação não balanceada da reação é. Então está ali a equação inteira para a gente. Acerca deste processo são feitas as seguintes afirmativas. Após o balanceamento da equação por oxirredução, a soma dos coeficientes estequiométricos é igual a 35. O dióxido de silício é uma molécula que apresenta uma estrutura de geometria molecular angular. O agente redutor do processo é o dióxido de silício e nesse processo ocorre a oxidação de carbono. Ok. Galera, eu vou até começar de uma vez já te fazendo um convite para ir no meu Instagram, vou deixar provavelmente aqui em cima para você, porque lá tem um mapa mental, tem um resumo de balanceamento de equações, assim como tem mapa mental e resumo de um monte de tema. Então, se você precisa de ajuda, se você acha que gosta desse tipo de material, dá uma olhada lá, é um trabalhinho em paralelo que vale a pena dar uma conferida, tem muita coisa maneira. Mas aqui eu não estou interessado só em te dar gabarito, Gabarito você acha aí no próprio site da SpaceX, eles divulgam. Eu quero te ensinar um pouquinho. E como está falando de oxirredução, eu vou te dar um resumozinho para você fazer o balanceamento por delta ou oxirredução. Então eu vou fazer um resumo com você aqui. Primeira coisa que você vai ter que fazer, pessoal, é calcular o NOx de todo mundo. Vai pegar todo mundo ali e vai calcular o NOx. Depois que calcular o NOx, o que você vai fazer? Você vai identificar os agentes oxidantes ou agente pode ser apenas um, e o agente redutor. Feito isso, o que você vai calcular para mim? Você vai calcular o delta das cargas aí, o delta de oxidação e o delta de redução. Isso em módulo, o valor do delta sai em módulo e você multiplica pela atomicidade do elemento. O que é a atomicidade, pessoal? É o índice, um númerozinho que vai estar lá embaixo nesse camarada. Depois que você fizer isso, você vai inverter os deltas como coeficiente estequiométrico. E por fim, você vai terminar o balanceamento por tentativa. Tentativa é a regrinha do macho. É o que vai te ajudar na hora da prova. É um macho, meu querido. Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Dica: escolha o lado reagente ou produto para fazer o balanceamento que tiver a maior atomicidade ou os maiores índices. Isso ajuda a não ter coeficiente fracionado aí. Isso ajuda a já sair com números inteiros na questão. Beleza? Então, esse é o passo a passo. Seguindo esse passo a passo, meu querido, não tem erro, você vai acertar exatamente o que está acontecendo nesse exercício. Beleza? Então, vamos lá. Então, essa é a equação. Eu vou fazer aquele passo a passo com você bem com calma, porque depois que tiver resolvido o exercício, está sanado o seu problema. O cálcio, eu tenho ele aqui, fosfato de cálcio. Cálcio é um elemento do grupo 2, tem carga fixa. Ele vale, eu vou até trocar as cores aqui para facilitar, a gente entender depois. Ele vale mais 2. O que significa?
que para esse composto todo aqui, né, o que eu vou ter? Eu tenho 3 cálcios, cada cálcio vale mais 2, então eu tenho uma carga de mais 6. Isso significa que, para esse composto ser neutro, ele é neutro, não tem carga, ele é zero, esse grupamento todo vai ter que ter uma carga de menos 6. Como eu tenho 2 vezes esse grupamento, cada grupo tem uma carga de menos 3 sobrando. Então, eu sei, né, que se eu quero descobrir o NOx do fosfato ali, do fósforo, que eu preciso saber, eu sei que o PO4 tem uma carga de 3 menos. O que isso significa? Que cada oxigênio ele tem uma carga de menos 2. Como eu tenho 4 oxigênios, menos 8. E o somatório das cargas de todo mundo tem que valer menos 3. Para isso, o meu fósforo tem que valer mais 5. Então, eu sei que o oxigênio vale, vou deixar aqui, ó, menos 2. E o meu fósforo vai ter que valer mais 5. O oxigênio ele tem carga de menos 2. Como eu tenho 2 oxigênios, menos 4. O silício, como esse composto ele é neutro, o somatório de todo mundo tem que dar 0. O silício tem que valer mais 4. O carbono está ali. Substância simples, estado padrão, carga 0. E aí eu venho, né, para esse composto. Eu já sei que o cálcio tem carga mais 2. O oxigênio tem carga menos 2. Como eu tenho 3 oxigênios, menos 6. O composto é neutro, o somatório tem que dar 0. A carga do silício tem que ser mais 4. Eu tenho aqui, ó, o oxigênio valendo menos 2. O carbono vai ter que valer, então, mais 2. É quanto o meu carbono está valendo. E o meu fósforo? Substância simples, estado padrão, 0. Bom, calculei o NOx de todo mundo. Primeira dica. Agora eu vou achar quem está sofrendo variação. Eu tenho o fósforo passando de mais 5 para 0. De mais 5 para 0, ele sofreu o quê? Redução. Quem sofre redução é o agente oxidante. Então, lembra, tem que ser sempre a espécie toda, tá, pessoal? É o fosfato de cálcio. Se eu tenho redução, eu tenho que ter oxidação. A oxidação é o carbono passando de 0 para mais 2. Então, o NOx aumentou, e isso é que significa oxidação. Perder elétrons, aumentar o NOx. Quem sofre oxidação é o agente redutor, 0. Agora, olha o nosso passo. Calculo o NOx, identifico o agente redutor e agente oxidante, calculo os deltas para cada um deles em módulo. Então, eu vou calcular aqui, ó, o delta de redução em módulo. Delta é final menos inicial. Final da redução é 0, menos o inicial, que é 5, 5. E eu tenho aqui o delta da oxidação. Delta final da oxidação, mais 2. Menos o início, 0. Então, 2. Ok. Está ali para a gente, então, isso. O que eu tenho que fazer? Depois de calcular, eu vou multiplicar pela atomicidade e vou escolher o lado de maior índice, reagente ou produto. Por que isso? Porque pode ser que se você pegar o menor índice, dê coeficiente fracionado. Quer dizer que vai dar 100? Não. Mas, quando a gente fala de fazer o balanceamento, você pegar o maior índice, você acaba não obtendo frações. E é interessante, né? Ajuda um pouco nas contas, facilita. Eu vou escolher, então, o lado dos produtos. Por quê? Reagente, o índice do carbono é 1, o índice do carbono é 1 no produto. É indiferente. Mas quando eu olho para o fósforo, eu tenho 4 e aqui eu tenho 1. Então, eu vou escolher o lado que eu tenha o maior índice. Eu vou multiplicar aqui, então, por 4 e vou ter 20. E vou multiplicar aqui por 1 e vou ter 2. Então, ó, calculei,
multipliquei pelo índice, agora eu vou inverter esses caras como coeficiente estequiométrico. Ou seja, o 2 da oxidação eu passo para quem sofre redução, e o 20 da redução eu passo para quem sofre oxidação. Então, vamos lá. Eu vou reescrever a equação aqui embaixo, só para não ficar muito tumultuado lá em cima. É o fosfato de cálcio mais o dióxido de silício mais o carbono, produzindo esse camaradinho aqui, mais CO mais P4. Ok. Então vamos começar por isso que a gente fez. O 2 era de quem sofreu oxidação. Eu escolhi o lado dos produtos, vou fazer o balanceamento pelos produtos. O 2 é de quem sofreu oxidação, era do monóxido de carbono. Eu vou passar ele para quem? Para cá, para o fósforo. O 20 era de quem sofreu redução. O 20 era do fósforo. Então, o que significa? Eu vou passar ele para quem sofreu oxidação. Vou passar ele para o monóxido de carbono. A partir daí, eu vou balancear as minhas espécies por tentativa. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu tenho que aproveitar, eu vou colocar até de azulzinho as tentativas. Eu vou aproveitar os NOx que eu obtive. O fósforo, 2 vezes 4, 8. Então, eu já tenho 2 aqui. Para que eu tenha 8, eu vou multiplicar esse cara por 4. Ok. Por que eu não vou fazer com carbono agora? Porque o carbono está sozinho. O que eu tiver que fazer com carbono para igualar ali, eu posso fazer os 20 aqui. Posso colocar até de uma vez, na verdade, né? É 20, tem que ter 20. Usei as espécies que eu balanceei. Agora eu vou fazer a regrinha do macho. Eu tenho aqui, ó, metal. O cálcio, 3 vezes 4, 12. Preciso ter 12 aqui. Agora, a metal, silício. Silício, aqui está livre e eu tenho aqui, ó, 12 no início. Então, eu preciso ter 12 aqui. Tá aí. Oxigênios. Não é? Eu tenho 2 vezes 4, eu tenho 8. 4 vezes 8 vai me dar 32, com mais 24. Então, eu tenho 3 vezes 12 com mais 20. Está balanceada a minha equação. Cuidado que você tem que ter, olha só, 4, 12, 20, 12, 20 e 2. Essa equação ela é toda divisível por 2. Aí você vai ter que dividir, não é? Então, eu vou ficar com os coeficientes 2, 6, 10, 6, 10 e 1. Beleza? Nesse caso, escolher o maior lado levou a uma equação que poderia ser simplificado. Né? Se você escolhesse o menor, se multiplicasse, se você fizesse o balanceamento pelo reagente, não daria fração. Provavelmente não daria. Mas eu sempre pego o maior, que evita a fração. Fica mais fácil depois se precisar simplificar do que ficar fazendo conta aí com fração. É uma opção. Não é necessário fazer assim. Agora a gente consegue resolver a questão. Olha só. Após o balanceamento da equação por oxirredução, a soma dos coeficientes estequiométricos é 35. Vamos lá. 2 com 6, 8. Com 10, 18. Com 6, 24, 34, 35. Então, o primeiro é verdadeiro. Com isso, já eliminamos a letra D e a letra C. O dióxido de silício é uma molécula que apresenta estrutura de geometria molecular angular. Pessoal, carbono, logo abaixo dele o silício. O silício também tem 4 elétrons na valência. O dióxido de silício é esse cara aqui. Como é que a gente olha? Tem várias maneiras. Você já pode ver aqui, ó, o que eu uso, né? Quantas nuvens tem? O que eu chamo de nuvem? As ligações. Esse cara é isso aqui, ó. Ele tem duas nuvens, né, as duas ligações duplas, e os dois ligantes são iguais. Então, duas nuvens com dois ligantes iguais. Isso dá para mim que é uma molécula, inclusive, apolar. E a geometria, o fato de ter duas nuvens e dois ligantes, mesmo sendo iguais ou diferentes, não tem problema, a gente tem aqui que é uma molécula linear. Não tem pares de elétrons aqui. Então, essa molécula não é linear, essa molécula ela é
não é angular, ela é linear. Então a 2 está incorreta. Com isso eu elimino a letra A e fico entre B e E. O critério decisivo é o item 3, né? Ele fala assim, o agente redutor do processo é o dióxido de silício. O agente redutor é, na verdade, o carbono. Então o 3 está errado. Resposta certa, a letra E. Mas para a gente fechar, 4. Neste processo ocorre a oxidação do carbono. Verdade, carbono sai de 0 para mais 2. Com isso, a gente fecha a questão. Então, pessoal, eu tentei fazer com você aqui uma revisão de como fazer balanceamento por delta ou por oxirredução. Fiz com você detalhado cada um deles e analisei as alternativas. Você vê que depois que você faz o balanceamento pelo delta com todo carinho, com todos os detalhes, a questão fica tranquila. O que vem de diferente era essa da geometria, que eu uso dessa maneira. Eu olho as nuvens. O que é uma nuvem? Par de elétrons livres, ligação simples, dupla ou tripla. Quando o número de, vou até aqui, quando o número de nuvens é igual ao número de ligantes, ou seja, duas nuvens, dois ligantes, duas ligações, dois átomos, não tem pares de elétrons livres, a minha molécula aqui, nesse caso, com duas nuvens e dois ligantes, ela é linear. Se você tem dificuldade, eu não consigo, para eu aprofundar nesse tema aqui, eu gastaria aí mais uma aula, mais uns 50 minutos ou até mais para poder te falar isso. Se você tem dificuldade com geometria, comenta aqui embaixo. Fala, professor, dá uma moral aí, Arthur, faz pra gente um vídeo aí falando sobre geometria molecular, que a gente está precisando dessa moral. Aí eu gravo uma aula só sobre isso, aí eu falo só sobre isso. Aqui, só um tapa mesmo para a gente poder fazer a questão. Belezinha? Espero ter te ajudado. Se te ajudou, por favor, curte esse vídeo, comenta aí. Pô, professor, valeu, gostei. Encaminha. Por quê? Porque as redes sociais entendem que se você interage comigo é porque o conteúdo é legal e aí divulga para o maior número de pessoas possíveis. Isso ajuda todo mundo, beleza? Muito obrigado pela atenção, bons estudos e valeu!